A paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graça, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar que a cidade de Apocalipse 18, ela já estava muito clara e muito nítida nos profetas, coisa que a gente faz a leitura e a gente não percebe. Então, o Apocalipse 17 e o Apocalipse 18, quando ele fala de uma grande cidade chamada de Grande Babilônia, que é um mistério esse nome. E aí vai falar que essa cidade ela vai governar os reis da terra no período do tempo do fim. O Apocalipse não começou com essa ideia já começou nos profetas. E aí, com base nos profetas, a gente vai descobrir que essa cidade é a cidade de Tiro. Então, esse vídeo é para falar sobre Ezequiel no capítulo 27. Já vou começar em Ezequiel 27, porque nos outros vídeos que eu gravei, eu já fiz várias leituras de vários versículos de Ezequiel 26. Então, para mim, não faz sentido voltar em Ezequiel 26. Eu vou fazer a leitura de vários versículos de Ezequiel 27 e vou fazer as explicações e conexões com o próprio Apocalipse 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus conveses de cipreste de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalho de Bazã. Dos teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho das ilhas dos queteus. Ao longo ali então de todo o capítulo 27, vai começar a falar então das nações que negociavam com a cidade de Tiro e traziam da sua riqueza para a cidade de Tiro. Então vai vir todo aquele contexto ali, que inclusive é semelhante ao que é dito em Apocalipse 18, e vai continuar. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulos. Então, quando o Apocalipse 18 vai falar que lá negociava até almas humanas, vai falar de escravos, joias, ouro. Então fala vários objetos ali que vai ser negociado na Grande Babilônia e fala até almas humanas. Então, lendo aquilo ali, a gente dá a impressão, o que o Apocalipse quer dizer? O Apocalipse está fazendo uma referência direta a Ezequiel 27, quando está fazendo uma profecia contra Tiro e todo o negócio que Tiro possui no tempo do fim. Aquelas expressões, elas não se referem a um tempo histórico, mas sim ao tempo do fim, porque o próprio Ezequiel 28, quando começa, já vai falar que o rei de Tiro diz: Eu sou Deus. Então, essas expressões, eu sou Deus e eu me assento na cadeira dos mares, como se fosse a cadeira de Deus, isso também é repetido pelo apóstolo Paulo aplicando ao anticristo. Então, os apóstolos, quando eles faziam a leitura de Ezequiel 26, Ezequiel 27 e Ezequiel 28, eles compreendiam claramente que o anticristo ele seria o rei de Tiro e que aquela cidade de Tiro ela teria um papel relevante do fim. E eles compreendiam isso não tendo lido ainda capítulo 17 de Apocalipse e o capítulo 18 de Apocalipse. Então, eles conseguiam compreender essas coisas porque eles meditavam nos profetas. E com base nos próprios profetas, a gente já consegue chegar nessas conclusões sem mesmo ter lido Apocalipse. Então, o Apocalipse ele vem para trazer a revelação, para trazer clareza sobre os profetas, mas são coisas que já estavam anunciadas ali no Antigo Testamento. Só que nesse capítulo 27, depois de falar de todo esse comércio da cidade de Tiro, vai falar da destruição dessa cidade. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os teus calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos,
tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a tua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti, no seu pranto lamentação sobre ti, dizendo: Quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrado nos mares, nas profundezas das águas se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores da terra dos mares se espantam por tua causa. Os teus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Quando o profeta Ezequiel está falando que a cidade vai ser destruída, fala que ela não vai subsistir, isso ainda está para se cumprir com base no próprio profeta Isaías 23. E aí a gente vai perceber que está falando ali que os marinheiros vão contemplar de longe a destruição da cidade. Então essas mesmas expressões, elas foram copiadas no Apocalipse 18, seguindo o padrão de interpretação do Apocalipse em geral, quando vai falar expressões que já se encontram nos profetas. Então, o Apocalipse ele cita os profetas para poder revelar o que os profetas estão dizendo com uma maior clareza. Então, o Apocalipse 18 está falando de uma cidade e ele copia as mesmas expressões que estão nos profetas quando se trata da cidade de Tiro. Então, isso é para a gente entender que a cidade que governa os reis da terra no tempo do fim é a cidade de Tiro e não uma cidade isso que a gente escolha a bel prazer que seja uma potência no nosso tempo. Se a gente fosse olhar para o nosso mundo, a gente sempre iria procurar a cidade que tem maior relevância. Só que não é assim que é o padrão verdadeiro de interpretação da Bíblia. Caso contrário, os homens que estudaram a Bíblia há séculos atrás, eles não iriam conseguir compreender qual era a cidade. Então, o objetivo ali do Apocalipse 18 é fazer referências a Ezequiel, a fazer referências a Isaías, e aí a gente fazendo as ligações corretas, a gente vai perceber que o Apocalipse 18, ele está falando de uma cidade, e essa cidade é a cidade de Tiro, porque as expressões que vão aparecer em Apocalipse 18 é uma referência direta aos textos que eu acabei de ler, que são os textos de Ezequiel 27. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deixa aí dúvidas que vocês tiverem nos comentários. No próximos vídeos eu quero falar sobre Ezequiel no capítulo 28 e eu também quero fazer um vídeo sobre os gafanhotos do profeta Joel, que eu ainda estou devendo, prometi em vídeo e ainda falta eu cumprir isso. Então tem muita coisa ainda para a gente continuar gravando. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.